a gente recebeu aqui uma pergunta da Tereza e ela colocou uma colocação muito engraçada, né? Ela falou assim: o cupim chegou, a madeira acabou. Então vamos lá, a gente vai responder para ela agora se isso é verdadeiro ou se isso é um mito, tá? E aí a Uhum. gente responde para ela que é os dois, né? Vamos supor que você tem uma casa na praia, a casa está fechada há um ano, tem muitos móveis de madeira. Você chegou lá, você percebeu que o chão está cheio de pozinho perto do móvel, você bateu no móvel e ele ficou oco. Significa que ali já liga o seu alerta que lá vai ter cupim, tá bom? Então, pode ser que esse móvel realmente tenha sido danificado por muito tempo fechado e aí teve a infestação de cupim, você não viu, e aí, Sim. né, já tá mais comprometida essa madeira, né? Mas existe tratamento, tá? Por isso que também a gente vai responder que é um mito, né? Porque existe tratamento para isso. Mas vamos lá, a gente vai entender aqui o que é o cupim, né? O cupim é um insetozinho assim, desse tamanho, assim, sabe? Você não dá nada por ele, mas o bicho faz um estrago que, olha, vou te falar, né, Uhum. Anderson? Gosta, E né? ele Gosta de madeira. nossa, demais, ele vive na madeira, né? Uhum. E aí o cupim, ele se alimenta de celulose, tá? Então a madeira para ele é o abrigo ideal, tá bom? Vamos supor que você tá aí pensando sua vida inteira que no seu móvel só tinha cupim. Existe um outro bichinho chamado broca. Já ouviu falar, Anderson, da broca? Já viu uma Bro- broca? Broca, broca. Já. A broca também, ela é semelhante ao cupim, tá? E ela fica na madeira também. Só que ao invés de se alimentar da celulose, ela vai se alimentar diretamente da madeira, tá? A gente teve um exemplo, né? Voltando um pouquinho falando do cupim. A gente foi visitar um casarão, vou contar aqui para vocês. A gente foi visitar um casarão lá na Vila Madalena, e ele já tá tem cento e alguns anos já que tá na cidade de São Paulo, e o dono de lá é um escritor, né? E aí ele escreveu uma versão, né, de um livro e o livro não vendeu. Aí ele teve que levar tudo para casa, né? Aí Uhum. depois, aí ficou lá encostado dois anos, quase 2 anos, ele contou pra gente, né? E aí, quando a gente chegou lá, ele falou assim: olha, dá uma olhada nessa parede aqui. Aí a gente olhou assim, era uma parede que ele montou assim, gente, é sério, uma parede assim de livros. Mas era decorativo mesmo, foi muito legal essa experiência, né? Mas Olha aí só. quando eu cheguei perto dos livros, aí eu vi assim que eles estavam bem desgastados, sabe? E não tinha tanto tempo que tava lá 2 anos, mas não é tempo suficiente para dar todo aquele envelhecimento no livro, né? Festa do Aí eu cupim, né? perguntei, aí eu perguntei para ele o que aconteceu aqui. Aí ele falou assim: olha, o arquiteto veio aqui, me ajudou, a gente fez esse projeto, levantou a parede de livros, mas deu cupim. E aí, gente, aí vocês ficam assim, nossa, mas cupim no papel? Sim, né? Falei pra vocês, Celulose. é celulose, né? Celulose no papel, celulose Uhum. na madeira, né? E assim, foi um estrago assim considerável naqueles livros que ele tem lá, né? Que ele tem até hoje. Aí foi onde a gente indicou para ele, olha, você pode chamar, né, uma empresa especializada que vai fazer, né, o tratamento aqui direitinho e vai te ajudar. Enfim, não estragou, mas ficou naquele ponto que estava, né? Isso foi importante, certo? Posso E aí imaginar. como é que a gente faz? E aí como é que a gente faz para diferenciar o cupim e a broca? Tem duas formas, né, de você diferenciar os dois. A primeira forma é porque o cupim ele vai fazer um buraco na madeira. Ai, vou pegar aqui uma madeira aqui, ó. O cupim você vai encontrar vários buraquinhos na madeira, né? E o cupim, Sim. ele é esperto, né? A Tereza, chegou a Tereza. A Tereza, aqui, Tereza, tá falando da sua pergunta. Cupim, vamos falar do cupim, Tereza. Boa. Então, aí o cupim, ele vai fazer vários buracos, certo? E aí, Uhum. como eu falei para vocês, né? O cupim é esperto. Eles mandam primeiro os espiões. Se a área for legal, vai todo mundo, né? E aí aquele buraquinho que era minúsculo aqui vai crescendo e tomando a proporção da madeira, né? Infelizmente. Sim. E a broca, não. A broca, ela é o contrário.
Aqui vocês veem que a madeira ela tem um veio, certo? Ela tá indo em um sentido. Se a broca, por exemplo, se ela entrar aqui no início, ela vai fazer um caminho até sair no outro sentido do veio, tá? Ok. É o contrário do cupim, que vai ser vários buracos. Então, cupim, buraco, a broca vai seguir o caminho até sair do outro lado. A Ok. outra forma de você diferenciar o cupim e a broca é pelas fezes. Às vezes você olha assim embaixo do móvel e você vê aquele granulado, né? Aí você fala assim, nossa, o cupim veio aqui, roeu meu móvel e o móvel tá se desfazendo no chão. Não é o móvel, gente. São as fezes do cupim. Tá? Aí ela vai sair na mesma cor da madeira, tá? Se tiver na mesma cor da madeira, significa que é recente. Se tiver mais escuro, aí significa que já tem um tempo que aquele cupim está ali, que ele está comendo o seu móvel e aí vai ficar escuro, tá? Agora a broca não, a broca ao invés de ser esse granuladinho no chão, você vai ver o pó mesmo, ele é bem fininho, tá? Então você consegue diferenciar os dois, tá? E não caiam mais nessa. Acho que muita gente ficou iludida aí muitos anos. Ai, é só o cupim, mas é um conjunto, tá? É cupim e broca. Excelente, excelente. Como é que a gente vai fazer a prevenção disso daí? Se você vai comprar alguma coisa de madeira e tá com esse receio por conta do cupim, aí você vai pegar uma madeira tratada, tá? Você vai buscar uma madeira tratada, ou você pode pegar madeira natural como o ipê, tá? Ou se você já tem o móvel na sua casa, aí você fica de olho, como eu falei agora, né? O cupim, ele é esperto. Primeiro vai o espião, depois vai todo mundo, né? E geralmente eles fazem esse trajeto de noite, tá? Porque eles gostam de ambiente escuro e gelado. Então, eles fazem esses trâmites toda noite. Então, se você varreu de manhã, aí no outro dia de manhã você viu que tem lá os pozinhos de novo, aí já fica atento que tem cupim por lá, tá bom? É interessante também vocês não acumularem madeira, tá? Madeira no quintal, madeira que tá molhada, não acumulem, gente. Usem o essencial, tá bom? E mantenham os ambientes aquecidos também. Foi o que a gente falou numa live anterior, né? Dos ambientes aquecidos. Abram as janelas, deixam os móveis que são de madeira pegar mesmo o sol, porque o cupim não gosta de sol, tá? Para ele entrou na madeira, ele só vai sair de lá com um tratamento bem especializado mesmo, tá? E por último, a gente indica para vocês, vamos supor assim, o móvel já está bem comprometido mesmo, chama uma equipe especializada, tá? Eles vão fazer um processo aqui, o nome é engraçado, né? Parece que você está pedindo desculpa, mas não é desculpa não, é desculpinização, o nome do procedimento, tá? Então chama uma equipe especializada, não caia na bobeira do faça você mesmo, porque você pode só transportar o cupim, por exemplo, de um guarda-roupa para uma cômoda, tá? Então, se você chamar uma equipe especializada, eles vão direto no ponto, vão colocar o produto, né? Vão colocar o produto adequado, tá? Para fazer essa descupinização, beleza? Beleza. A Tereza, ela fez uma pergunta, mas pode passar, sei lá, da porta para o piso, do móvel para o piso, enfim. Olha, atualmente é muito difícil, tá? Porque o tipo de madeira que é utilizado para móveis residenciais, para os pisos laminados, são madeiras industrializadas. Então, essas madeiras industrializadas, a própria resina no qual ela é feita, ela é prensada, essa resina já é anti-cupim, anti-broca, é anti esse tipo de praga, tá? Então, a probabilidade é muito pequena. Esse tipo de infestação são em móveis mais antigos, normalmente em imóveis compensados, aquele aglomerado, que não tem tratamento em madeira, móveis que não foram industrializados, enfim. Então você tem muito problema nesse tipo de imobiliário, tá? Só para deixar esse parênteses. Mais uma pergunta, Dani? Vai lá, mais uma pergunta. Que foi a própria Tereza que fez, né? Madeira não pode ser envelopada. Mentira, pode sim.
Você pode envelopar madeira. Isso daí é um mito que vem de muito tempo, porque essa questão de envelopamento de mobiliário, geladeira, eletros, enfim, ela começou ali, essa tendência começou ali nos anos 70, só que o tipo de adesivo que é específico para esse tipo de atividade é o vinílico. Então lá era muito caro, né, anos 70, anos 80, enfim, era um adesivo muito caro. Então isso daí meio que começou a criar alguns mitos em cima disso, mas assim, a madeira estando limpa, estando preparada, não estando úmida, sendo o adesivo correto e tendo a pessoa, o profissional que saiba aplicar, você pode sim adesivar os seus móveis. Tranquilamente. Hoje você adesiva móvel, você adesiva eletros, você adesiva parede, não é verdade? Tem adesivamento de parede. Então, hoje se adesiva tudo, quase tudo com os adesivos vinílicos. Então, pode ficar tranquilo, você pode sim adesivar seus móveis. Beleza? Próxima pergunta, Dani. Vai lá, a próxima pergunta é a pergunta do Mikael. Ele perguntou assim, eu posso utilizar madeira na bancada da cozinha? Na área molhada, tá? A área onde tem a cuba, tá? Mikael, verdadeiro ou falso? Verdadeiro, pode sim. Tá? E aí ele pergunta aqui qual que é a mais recomendada. A gente vai recomendar para você as mais resistentes, tá bom? Tanto a resistente quanto ao peso, resistente a arranhões, são aquelas madeiras mais duras, né? Madeiras mais firmes, né? Que vão servir mesmo de estrutura, tá? Primeiro você pode utilizar madeira maciça, tá? É uma madeira pura. Ela não tem fibra, como a gente viu do MDF na live passada. Quem não viu a live passada, gente, deem uma olhada, vão lá no YouTube que tá resumida para vocês. Mas a madeira maciça, ela não tem fibra, ela não tem as películas, né, que a gente falou na live passada também do MDP, ela não tem as partículas, né, na verdade. Então, ela é madeira pura mesmo, tá? Então, é aconselhável de você colocar. Também ela é fácil de encontrar. Você pode usar uma madeira de reflorestamento, como o eucalipto, por exemplo, para você colocar. E tipo assim, tem uma coisa aqui que eu adoro fazer na live, que é mostrar a amostra. E você também pode utilizar madeira teca, gente. É uma madeira assim que particularmente eu gosto muito. Olha a estampa dessa madeira, gente. Peguei dois modelinhos para vocês darem uma olhada. Sensacional. Assim, se você for comparar a madeira maciça e a teca, a madeira maciça ela vai ter um aspecto mais pesado, né? E de fato ela é mais pesada. Se você tentar levantar um tampo de uma pia, vamos supor que tem uma pia grande, e você vai fazer esse tampo lá com a madeira maciça, para levantar isso vai ser muito mais pesado. Já a teca não, ela tem essa cara assim meio pesada, mas ela é uma madeira mais leve, tá? Ela também é resistente, por exemplo, à variação térmica. Se você está em um lugar, por exemplo, que de manhã é muito quente, à noite é muito frio, você pode utilizar a madeira teca. Ela é uma madeira que seca rápido também, se cair água, tá? Ela consegue receber a incidência solar por bastante tempo. Agora, aí você vai perguntar, mas como que eu vou proteger a teca? Como que eu vou proteger a madeira maciça? Porque, enfim, é um lugar molhado, né? Uma área molhada. A gente vai falar disso em outra live, que a gente vai falar sobre a proteção, sobre o tratamento de madeira. Não vai entregar todo o ouro agora não, Dani. Espera. Não dá, tem que ir de pouquinho em pouquinho. Mas móveis de jardim, por exemplo, ele é usado com a madeira teca, tá? Ele dá um design, assim, ao mesmo tempo que parece que é pesado, ele é leve. E ela tem um brilho, eu tenho uma outra aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Digamos que é como se fosse um óleozinho, mas não é oleoso, sabe? É pra dar aquele aspecto de beleza mesmo, é natural dela. Aqui, ó. Ó, tá vendo? Ela tem... Ó, tá vendo? Sim. É que a minha luz aqui é muito estridente, tá? Mas aqui, ela dá um brilhozinho natural em alguns acabamentos, tá? Que é pra dar essa aderência melhor quando você senta, por exemplo, numa cadeira de jardim. Aí nós temos uma outra pergunta. Peroba versus lustramóveis no mesmo móvel. Pode? Então... vai depender. Eu digo para vocês, nenhum tipo desses produtos, óleo de peroba, lustramóveis, se utiliza no seu mobiliário comum que você tem dentro de casa.
ok? Então você vai limpar, vai, enfim, fazer qualquer tipo de manutenção nos seus móveis internos, se eles forem móveis de linha de produção, ou móveis planejados, ou marcenaria, esse mobiliário já sai com película de proteção na madeira, Sim. que é justamente para que você possa limpar ele com pano úmido, caso ele esteja empoeirado, ou, no máximo, com detergente neutro, alguma coisa ali, neutro, para que você não danifique o revestimento do mobiliário, ok? Por quê? Lustramóveis, hoje já nem tanto, mas o Lustramóveis na realidade é uma marca, né, se eu não me engano. Uma marca, enfim, ele contém cera de carnaúba, né? E cera de carnaúba é um negócio extremamente corrosivo, né? Assim, se você pegar a cera de carnaúba e tentar manipular ela sem uma luva, sem nada, ela começa a realmente corroer os seus dedos. Né? Ela é extremamente corrosiva. E óleo de peroba é algo realmente que é oleoso, é óleo mesmo, né? Então, imagina então, assim, o óleo de peroba ele é indicado para quando você for fazer uma manutenção periódica ali, a cada, sei lá, uma vez por mês, em um móvel rústico, que você fez aquele tratamento, então você passa um óleo de peroba para que ele possa manter aquele brilho, aquele aspecto de móvel novo. Uma porta que você tem de madeira maciça, você pode passar um óleo de peroba para que ela possa trazer a vida, a cor da porta novamente, enfim. Mas nada mais do que isso. Dani, a pergunta 6. E aí, a pergunta 6, Dani? Oba! A pergunta 6 é a pergunta da Fernanda. A Fernanda perguntou assim pra gente, olha, eu posso reutilizar as formas de espora depois de terminar a obra? Isso é mito ou é verdade? É verdade, Fernanda. Você pode sim utilizar. E eu falo para você que você pode, tanto como deve utilizar, né? Porque se a gente for olhar, a gente está aí num ponto bem crítico, né? Da saúde do planeta, né? Tudo que a gente puder fazer para reutilizar materiais no nosso dia a dia, a natureza agradece, Fernanda. Então, pode fazer sim. Inclusive, a gente vai dar algumas dicas para você do que você pode fazer para reutilizar. Para quem não sabe, o que é essas formas de escora? Vamos supor que você está fazendo uma construção, você fez o seu pavimento térreo e agora você vai levantar uma laje na sua garagem. Você precisa de escoras aqui embaixo, tá? Que geralmente são madeiras. Ah, também tem! Geralmente são madeiras ou no formato redondo ou quadrado, tá? Que você coloca do piso até a laje e ela vai ficar ali segurando aquele concreto até ele ter o tempo de cura correto para retirar. São 28 dias de cura, tá? Depois de 28 dias de cura, você pode tirar essas escoras, que são essas madeiras, e aí ela perguntou se a gente pode reutilizar. Pode sim. O que você pode fazer? Ah, tem um espacinho vago lá no meu quintal? Posso fazer um pergolado. Você pode reutilizar para fazer móveis no próprio quintal. Você pode fazer um banco, você pode fazer uma mesinha lateral. É só cortar as madeiras, colocar uma do lado da outra. Você pode fazer assentos também. Isso aí. Então, Fernanda, você pode usar bastante na parte de jardim, na parte interna também, como falei, divisórias de ambientes. Quero fazer um móvel para eu colocar aqui e reaproveitar? Gente, pode sim, não tem restrição nenhuma quanto a isso, tá, Fernanda? Agora a gente tem um dos temas principais, né? Já dando continuidade à nossa live e ao assunto da live passada, que é assim, por que o mesmo móvel ou móveis similares podem ter preços diferentes? Né? Isso é verdade, é mentira? Se é verdade, por quê? Enfim, eu acho que antes da gente abordar propriamente este tema, eu queria falar um pouquinho antes sobre 4 tipos de mobiliário que nós utilizamos normalmente dentro da nossa casa. Nós temos 4 tipos de móveis. Nós temos os móveis seriados, nós temos os modulados, nós temos os planejados e nós temos os sob medida. Os móveis seriados são aqueles produtos mais populares,
tá? Que normalmente você encontra em grandes magazines, enfim. Eu vou virar aqui para que a gente possa ver, ó. Então, assim, você pega toda uma linha de... Eles são móveis seriados, é linha de produção, os caras vão construir, sei lá, 10 mil armários de dormitório igual esse, que popularmente se chama de guarda-roupa, né? Os caras vão construir 20 mil peças dessas aí. Então, assim, são móveis que são construídos em linha de produção, e assim, é super comum e ele é super barato, enfim, você encontra em diversos lugares o mesmo móvel para ser comprado, tá? E aí nós temos os móveis modulados. Os móveis modulados, eles também são de uma linha de produção, porém, eles são bem menores, e essa linha de produção se faz com que você tenha os encaixes de todas essas modulações. Então você tem lá modulações de 1 metro por 1 metro, 80 centímetros por 80 centímetros, 80 por 1 metro. Você tem N modulações que, somando essas modulações, você tem a composição de um determinado ambiente. Então você tem esse padrão de mobiliário modulado, né? Você tem esse módulo, que aí ele vai compor com este outro, que ele compõe com este outro, que aí na parte de cima tem esse daqui, enfim. Então você vai fazendo encaixes, né? Você vai brincando com essa modulação e vai encaixando ele, tá? Você tem um terceiro tipo de mobiliário, que é o mobiliário planejado. O mobiliário planejado, os móveis planejados, nada menos do que mobiliário modulado, né? Existe uma linha de produção de módulos, só que você entra numa loja e você tem uma pessoa que vai fazer um projeto, né? Vai otimizar toda aquela modulação, e essa pessoa vai te atender, vai te direcionar para o melhor produto, os melhores acessórios, enfim. E você tem aí alguns diferenciais com relação a um melhor aproveitamento dos espaços, um designer um pouco diferenciado, enfim. Tanto porque existe o projeto de uma pessoa que faz isso daí, e também o próprio produto ele se torna um pouco diferenciado com relação às suas características, tá? Certo. E, por fim, nós temos os móveis sobre medida. Esse mobiliário sobre medida é a marcenaria, ok? Então, a marcenaria ela é um conceito totalmente diferenciado, é totalmente artesanal, os mobiliários são feitos peça a peça. Personalizados, né? Exatamente. Os tamanhos são personalizados, enfim. Você consegue trabalhar, você consegue brincar com coisas diferenciadas, né? Coisas que os outros mobiliários, planejado, modulado e os móveis seriados, eles não conseguiriam fazer isso aqui por você. Tá? Super bacana, tá vendo, Dani? Muito né? Então, bom. aí o que acontece? A gente vai dar eu vou dar um exemplo para você. Imagina eu fui convidado para ser padrinho de casamento, né? Então eu vou precisar de uma roupa especial, né? Sim. Para ser o padrinho de casamento. Então, eu vou precisar do que praticamente? Eu vou precisar desse look seja composto por camisa social, gravata, calça, paletó, um terno, né? Um passeio completo, diríamos assim. Então, eu tenho essas opções. Imagina que eu vou até uma loja de departamentos. Eu não vou citar nomes aqui, mas uma loja de departamentos super grande. E eu vou lá e vou comprar todos esses daí, o sapato, a meia, a gravata, a camisa, o paletó, a calça, enfim. Só que fica a meu critério se eu conheço ou não de combinação, se eu entendo de moda ou não, né? Para que aquilo fique legal ou não é verdade? Então, esse daí seria o mobiliário seriado, né? Ou de série, que você tem uma linha de produção que ele é mais barato e você encontra em grandes magazines. Só que eu tenho uma outra opção. Né? Imagina que eu vou numa loja popular de roupas sociais masculinas, que existem várias no mercado, não é verdade? Isso daí a loja ela trabalha com uma marca específica, né? E ela tem um número mais limitado de roupas. Então eu vou conseguir ali, dentro de numerações padrões que eles têm ali, eu vou conseguir encontrar uma roupa que vai me servir bacana, legal. Eu já vou ter uma pessoa ali que vai estar me atendendo, vai estar me dando um direcionamento, enfim. Eu continuo sendo de produção, eu vou escolher ali, vou encaixar uma roupa na outra, uma peça na outra, e eu consigo ter um look, ok?
Então, esse seria o mobiliário modulado. Só que ao invés de ir nessa loja especializada, eu vou em uma loja especializada em trajes sociais. Sim. Ok? Esse Aí seria, outra coisa, né? esse seria o mobiliário planejado. Por quê? Eu vou chegar nessa loja especializada em trajes sociais, normalmente vai ter lá uma pessoa que vai me recepcionar, que vai ser um vendedor, que o cara é capacitado, o cara conhece do que ele está vendendo, né? Mas mesmo assim ainda é uma loja que tem uma linha de produção de camisas, tem uma linha de produção de ternos, de calça, de sapato, biriribrá, mas ela é mais detalhado, diríamos assim, vai ser um pouco mais assertivo com relação àquilo que eu quero, tá? Certo. Então esse seria o mobiliário planejado. E aí tem a quarta opção. Ao invés de ir numa loja especializada em trajes sociais, eu vou num alfaiate. Aí sim. Certo? Eu indo ao alfaiate, é como se eu estivesse indo numa marcenaria, ok? Eu vou chegar no alfaiate, ele não tem estoque nenhuma de roupa. A única coisa que ele tem é tecido, certo? Ele vai tirar todas as minhas medidas e fará a minha camisa do jeito que eu quero, com as medidas do meu corpo, fará a calça do jeito que eu quero, com as medidas do meu corpo. Então vai ser uma roupa sob medida, que serve única e exclusivamente para mim, certo? Esse alfaiate é a marcenaria. Aí nós vamos com relação aos investimentos, na diferença. Se eu for comprar um móvel seriado, ele é um móvel barato, tá? Se eu for para os modulados, ele é um médio investimento, diríamos assim. Se eu for para os planejados, é um alto investimento, ok? E se eu for para a marcenaria, aí depende. Teoricamente, ele seria um altíssimo investimento, né? Mas aí depende muito, porque como é sob medida e é sob projeto, ele pode ser um alto investimento, ele pode ser um médio ou pode ser um baixo investimento. Aí vai depender de quem está fazendo, qual marcenaria, como é feito, enfim, depende do projeto, depende de N coisas. E o que pode diferenciar? Vamos lá. Quando a gente fala de projeto, de imobiliário, aí a gente está falando de projeto que vai gerar um móvel, né? E esse móvel, na hora que eu levo ele em diversas lojas, para que eu possa fazer o orçamento dele, me geram vários orçamentos diferentes. Por quê? Aí eu vou falar para vocês. Nós temos algumas coisas que podem diferenciar os móveis, como acessórios. Temos dobradiças comuns, de diversos tamanhos. Nós temos dobradiças retas, dobradiças curvas, dobradiças com clique, dobradiças com sistema de amortecimento, sem sistema de amortecimento, dobradiças do tipo push, você aperta, ela abre sozinha, enfim, pistões, iluminação, né, as dobradiças, né, se vai ter esse tipo de sistema de suporte, sustentação de prateleiras, que são tucanos. Nós temos vários aqui, ó, o exemplo de uma dobradiça com um pistão de amortecimento na parte interna da dobradiça. Isso daqui, que são os puxadores, isso encarece demais, ou pode baratear demais também um projeto. Verdade. Né? Você tem puxadores que custam, sei lá, R$5, e você tem puxadores que custam R$1.000 cada um. Esse outro tipo de cara aqui, ó, eu quero todos os meus móveis com porta de vidro, eu quero todos os meus móveis com espelho, né? Gente, isso são acessórios que acabam impactando no valor. Tá? E se você não prestar atenção, em uma loja colocou isso no meu projeto e outra loja não colocou, isso vai dar muita diferença no valor, tá? Então aí o que nós... tá falando aqui, ó, Anderson, a Lani tá falando aqui, eu acho que esse arquiteto já trabalhou com móveis planejados. Muito tempo. 8 anos eu trabalhei com mobiliário. Eu aprendo muito com ele, gente, vocês não têm noção, eu aprendo muito de móveis com ele. E além disso, o que pode fazer com que você tenha preços diferentes em lojas de um projeto de imobiliário igual? O tipo de madeira que está sendo utilizado. Está sendo utilizado 100% MDP, 100% MDF, 100% madeira bruta, por exemplo, se for um móvel bruto. A espessura da madeira.
Nós temos Sim, se chapas encarece bastante, né? Exatamente. Nós temos chapas de 15 milímetros, chapas de 18 milímetros, chapas de 22 milímetros, chapas de 25 milímetros. Então, a profundidade do mobiliário. Então, cada fabricante, ele segue um padrão de profundidade e de altura diferente. Os acabamentos, qual que é o tipo de acabamento que está sendo utilizado na madeira? É um acabamento em alto relevo, é um acabamento liso, é uma pintura, é vidro. E a logística. A logística de Isso todo que eu o ia perguntar processo. agora. Supor, a loja é o próprio fabricante, ou se ela compra o produto, se ela importa o produto, tem a variação de valor também? Tem muita variação de valor. Onde o mobiliário ele é fabricado, se o que está vendendo é uma loja de fábrica ou não, né? E a questão do processo do projeto, do corte da madeira propriamente dito, a entrega e a montagem, tá? Fiquem muito espertos quando forem comprar móveis, principalmente móveis planejados, tá? Eu vou dar um exemplo assim de ordem de grandeza. Você vai comprar um armário que ele custa a fabricação dele R$100, tá? A fabricação, a entrega, a montagem custa R$100. O lojista vai te vender por 500, ok? Então, assim... Vai superfaturar, né? Mas é muito descarado. Isso acontece, cara, comum. eu vou falar para você, em 90% das lojas de imóveis planejados. E se você souber negociar, né, você vai comprar ele por 200, vai comprar por 180. Então, assim, se você que está assistindo a nossa live tiver dúvida com relação a onde você está comprando, fala comigo. Pode mandar mensagem, não tem problema. Eu vou conseguir te orientar. Vou falar, cara, pode comprar aí, não pode, não compra, compra, enfim. Beleza, Dani? Então é isso aí, galera. Show de bola. Tá bom? Galera, mais uma vez, obrigado. Obrigado pela parceria, obrigado pela paciência de aturar a gente. Certeza. Obrigado por participar com a gente, né? Isso daí. Com certeza. Por mandarem perguntas, mandem perguntas, perguntem mesmo, participem. Quanto mais vocês participarem, mais conteúdo a gente vai conseguir passar para vocês. Um beijo para vocês nessa quinta-feira gelada. E até a semana que vem. Nós nos encontramos mais uma vez para outra live aqui com a Arquitetura 21. Eu e a Dani. Gente. Tchau, Dani. Maravilha. Tchau, Anderson. Obrigada, viu? Tchau, tchau. Valeu. Fica com Deus. Até a próxima semana. Tchau, tchau.